Olá pessoal, então hoje vamos introduzir a ideia de probabilidade, iniciando por modelos probabilísticos. Então, o que são modelos probabilísticos? Eles são modelos aplicados em situações que envolvem algum tipo de incerteza ou algum tipo de variação. Então, quando nós procuramos construir um modelo probabilístico, essa construção é focando em situações onde há a presença de algum tipo de experimento aleatório. Ou seja, um modelo probabilístico ele pode ser entendido como uma lista dos possíveis resultados de um experimento, acompanhados, é claro, das possíveis probabilidades de cada um desses resultados. E o que é um experimento aleatório? Sempre que se fala em experimento aleatório, estamos falando de experimentos onde você não consegue determinar com precisão o que vai acontecer. Por exemplo, você pega um dado de 6 faces não viciado. Vocês verão que muitas vezes será falado ou os problemas trarão isso, dado não viciado. Por que não viciado? Porque cada face desse dado tem um número diferente e o formato desse dado ele é perfeito, ou seja, não tem a possibilidade de tender a dar mais um lado do que o outro. Então, isso é um dado não viciado, tá? E um dado de 6 faces, porque existem dados tetraédricos, existem dados icosaédricos. Então, a gente vai sempre falar do dado de 6 faces, tá? Então, voltando. Vou lançar um dado de 6 faces. Eu não consigo ter uma certeza precisa quando eu faço o lançamento se a face voltada para cima vai ser 1, vai ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, isso é um tipo de experimento aleatório. Quando eu lanço sementes na terra para serem germinadas, as sementes que vão germinar, eu não tenho certeza de quais serão, certo? Então, ao lançar e esperar elas nascerem, eu estou efetuando o quê? Um experimento aleatório. Mesma coisa a questão do número de plantas numa determinada área, número de horas de duração de uma bateria de celular. Não tem como saber o tempo que vai durar. Depende do que vai usar, do que vai fazer. Então, quando eu faço um experimento com uma coisa dessa, eu estou efetuando um experimento aleatório, porque eu não consigo ter certeza precisa do que vai acontecer. Ou seja, experimentos aleatórios são processos que, quando repetidos inúmeras vezes, da mesma forma, você possui resultados diferentes. Como eu citei agora há pouco a questão do dado. Eu posso jogar o dado 50 vezes que eu não consigo ter uma certeza precisa da face que vai ficar voltada para cima. Um exemplo. De um grupo de 2 mulheres e 3 homens, uma pessoa será sorteada para presidir uma determinada reunião. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer avaliar a chance de que o presidente seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, nós temos 2 suposições. Só existem 2 possibilidades. A segunda suposição, cada pessoa tem a mesma chance de ser sorteada. Então, quando a gente vem para cá e monta um modelo de frequências relativas teóricas para esse experimento, nós temos aqui, então, o sexo masculino e feminino e a frequência relativa teórica, que seriam 2 mulheres e 3 homens, dando um total de 5 pessoas. A partir dessas informações, eu consigo analisar a probabilidade de quem vai ser escolhido ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Um outro exemplo. O objetivo é avaliar as chances de ocorrência dos valores no lançamento de um dado. Então, a gente faz o quê? A gente constrói uma distribuição de frequências
a partir das seguintes suposições. Só pode ocorrer o quê? 6 faces. Face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só pode ocorrer 6 faces. Considerando, então, que esse dado é perfeito, cada face deve ocorrer o mesmo número de vezes e, portanto, a proporção de ocorrência é de 1/6. Então, frequência relativa teórica, nós temos 1, 1, 1, 1, 1, 1. Total, 6. Se eu fosse converter isso aqui para probabilidade, a chance de cada um ocorrer seria de 1/6, né? Porque como as faces são iguais, a chance de cada um ocorrer é uma dentre 6 possibilidades. E aí, se eu somar tudo isso daqui, dá 1 inteiro. Um outro exemplo é Mendel, ele cruzava plantas puras de ervilha que produziam sementes lisas, que aí elas possuem alelos Rzão, Rzão, e ele cruzava isso com plantas puras também de ervilha que produzem sementes rugosas, que aí tem os alelos Rzinho e Rzinho. Na geração F1 desses cruzamentos, todos os indivíduos produzem sementes lisas, pois o fator Rzão é dominante em relação ao fator Rzinho. E o resultado desses cruzamentos são o quê? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Certo? Por autofecundação das plantas, na geração de F1 de Rzão, Rzinho por Rzão, Rzinho, se nós analisarmos os descendentes, que seriam a geração F2, os resultados produzidos seriam o quê? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Seriam as combinações desses dois alelos aqui. Então, nós teríamos como suposição, só pode ocorrer 3 resultados possíveis. Porque esses dois aqui são iguais, né? Rzão, Rzinho é o mesmo. Considerando que cada resultado deve ocorrer o mesmo número de vezes, a proposição de ocorrência de cada uma deles é de 1/4. Provavelmente vocês viram isso lá no ensino médio em biologia. Então, o modelo de frequência relativa para o experimento seria o quê? Rzão, Rzão, 2 vezes. Aliás, opa. Vou apagar aqui. 1 vez. Rzão, Rzinho, 2. Rzinho, Rzinho, 1. Total, 4 vezes. E aí, em questão de probabilidade, nós teríamos, então, 1/4, 2/4 e 1/4. Beleza. Continuando, então, independente de qual seja a aplicação dos modelos probabilísticos, nós observamos o quê? Que quando existe um elemento ao acaso, um elemento aleatório, um elemento de incerteza, ou seja, quando a ocorrência eu não consigo determinar precisamente o que vai acontecer, eu utilizo então o cálculo de probabilidade. E o que são as probabilidades? Elas são utilizadas justamente para você verificar a chance de um determinado evento ocorrer quando se tem um fenômeno aleatório. Então, falou em probabilidade, falou em fenômeno aleatório, ok?